Você já tomou uma decisão e se arrependeu quase que instantaneamente, porque essa decisão foi tomada devido a uma emoção muito forte, ali no calor do momento? As nossas emoções, elas têm um poder muito grande de moldar as nossas escolhas, as nossas decisões, mas nem sempre essas decisões que são tomadas por conta de fortes emoções são as melhores escolhas. Sem o autoconhecimento necessário, você acaba sendo, por exemplo, refém das suas emoções, dos seus pensamentos automáticos, vivendo meio que no piloto automático mesmo, sendo levado de um lado para o outro a bel prazer das suas emoções e que muitas vezes colocam você em enrascadas. E nesse vídeo eu quero falar com você sobre como sair desse ciclo vicioso, de finalmente tomar as rédeas da sua vida e deixar de ser refém das suas emoções. Então fica nesse vídeo porque eu vou ensinar alguns exercícios para você conseguir, você aprender a lidar melhor com suas emoções e também um bônus de um material que você pode ter acesso gratuitamente. Eu me chamo Sérgio e eu trabalho com hipnoterapia, onde eu utilizo técnicas de hipnose e terapias regressivas, como regressão de idade e regressão de vidas passadas. Caso você queira saber mais sobre isso, eu vou deixar alguns links aqui na descrição. Mas agora vamos ao tema desse vídeo. Como eu falei, as emoções elas têm um poder muito grande de guiar nossa vida, de direcionar a gente para um lado ou para o outro. O problema é, quando essas emoções elas tomam a frente, a gente não decide isso de uma forma mais racional, esse caminho que a emoção pode levar você, não necessariamente é o melhor caminho. No entanto, quando nós compreendemos melhor as nossas emoções, isso permite que a gente consiga meio que escolher o caminho que a gente vai e não se permitir mais simplesmente ser levado pela maré. E, consequentemente, isso permite com que nós tenhamos decisões mais assertivas, menos impulsivas, e assim a gente consiga diminuir o arrependimento das nossas ações. Por quê? Geralmente, quando a decisão ela é tomada por impulso, essa decisão ela tende a trazer um arrependimento no futuro. Por exemplo, quantas vezes você já comprou alguma coisa ali no calor do momento, na emoção, e percebeu que no final das contas você não precisava tanto daquilo, que não foi uma compra tão necessária naquele momento e você poderia ter investido esse dinheiro em outra coisa mais importante. Ou talvez em alguma relação, seja amorosa, seja de trabalho, de amizade, com os filhos ou os pais, onde você utilizou palavras mais duras ali, onde você logo em seguida percebeu que poderia ter sido diferente, mas você acabou agindo por impulso, pelo calor das emoções e acabou utilizando palavras, tendo atitudes que você sente que não foi a melhor opção naquele momento. Esses exemplos que eu dei, eles são reflexos de quando nós não temos um domínio das nossas emoções, quando nós não buscamos autoconhecimento e desconhecemos a origem, muitas vezes, dos gatilhos que geram essas emoções e que, consequentemente, faz com que você acabe tendo esse tipo de comportamento, atitudes impulsivas que te prejudicam de várias formas. Então, desenvolver inteligência emocional através do autoconhecimento, identificar as raízes, os gatilhos dessas emoções, é a principal arma que você tem, a principal ferramenta que você pode usar para que você evite atitudes que vão te prejudicar simplesmente por ter tomado no calor da emoção. E uma dica é, antes de agir de uma forma impulsiva, você pode parar e perguntar a si mesmo: essa decisão reflete o que realmente eu quero a longo prazo ou estou reagindo no presente a um padrão do passado? E uma dica para que você possa conseguir parar e fazer essa reflexão é aquela famosa dica, né? Um exercício muito conhecido que é conte até 10. E realmente isso faz muito sentido e ajuda demais. No momento que você se deparar com uma situação que possa gerar algum tipo de atitude mais impulsiva e você acha que pode se arrepender, você pode fazer o seguinte: para, respira, respiração profunda, conta até 10 e faz essa pergunta. Eu tenho certeza que esse simples ato de você parar, respirar e fazer essa contagem e se questionar vai te ajudar demais a evitar uma atitude impensada e inconsequente. E o mais legal é que, ao aprender a compreender mais as nossas emoções, nós podemos usar elas como aliadas, ao invés de inimigas, onde nos atrapalhariam numa situação complicada. Você pode usar esse conhecimento, essa inteligência emocional, simplesmente ao seu favor. Porque a verdadeira liberdade está em agir com consciência e não por impulso. E para complementar isso que eu estou conversando com você, eu gostaria de compartilhar um atendimento que eu fiz, onde a pessoa procurou hipnoterapia para resolver uma questão muito parecida, muito relacionada com o tema desse vídeo.
E para contar essa história, eu vou chamar essa pessoa de Marcos, lembrando que esse não é o nome dessa pessoa, tá? É um nome fictício, só mesmo para ficar mais didático. O Marcos, ele é um profissional muito competente, porém, ele percebeu que ele se colocava em muitas situações complicadas devido à sua impulsividade, devido aos comportamentos que ele tinha no calor do momento. Ele não era uma pessoa que tinha, digamos, um controle emocional. Então isso acabava atrapalhando demais ele. E foi exatamente por conta dessas situações que ele resolveu me procurar hipnoterapia, para ajudar a identificar as raízes, as causas, o porquê que ele agia dessa forma impulsiva, que sempre acabava prejudicando ele no trabalho, na vida pessoal, enfim, em todas as áreas da vida dele. E o estopim para ele, que fez ele tomar a decisão de procurar ajuda, foi justamente uma discussão que ele teve com um grande amigo, que acabou ali meio que atrapalhando, quebrando a amizade, onde eles se afastaram por conta de que o Marcos ele tinha entendimento, né? Ele tinha consciência de que a atitude dele foi que fez com que essa amizade acabasse terminando ali naquele momento. Então, depois disso, ele me procurou. E o principal relato dele era que ele ficava irritado com bastante frequência, com algumas situações que não necessariamente deveriam trazer tanta irritabilidade para ele, mas que ele se irritava e, com isso, a consequência eram atitudes que prejudicavam ele. Porque ele sempre tomava decisões que ele se arrependia muito depois. Então nós fomos ali conversando no processo terapêutico e nós identificamos que ele se sentia muito sobrecarregado no trabalho, ele sentia ali um estresse muito grande e por conta disso ele não sabia lidar com os sentimentos. Então, pelo estresse que ele passava, a capacidade dele de lidar com as situações pessoais, por exemplo, era prejudicada. Então, no primeiro momento, nós fizemos um trabalho para que ele pudesse identificar as raízes, as causas desses sentimentos e emoções, para que fosse possível quebrar os padrões de reações que ele tinha. Então, eu apresentei para ele alguns exercícios que eu vou explicar com mais detalhes ao final desse vídeo, tá? Agora eu vou só falar por cima, mas no final do vídeo eu vou ensinar esse exercício a você com mais detalhes, tá? Mas os exercícios que eu ensinei a ele, basicamente, um diário emocional, onde ele começou a anotar as emoções dele, o que ele estava sentindo, para que ele pudesse ter uma visão mais clara daquilo que estava se passando dentro da cabeça dele. Outra coisa que eu ensinei a ele, que também ajudou, foi a questão da prática da meditação Mindfulness. Não sei se você já conhece, mas é uma técnica de meditação, de respiração na internet. Você encontra muitos canais falando sobre isso. O papel principal dessa técnica de meditação é trazer você para o momento presente. Assim, na hora que você estiver mais estressado, ansioso, se você utilizar essas técnicas, você, com a prática, você consegue voltar para o momento presente e ajudar a lidar com essas questões. Eu não vou me estender sobre essa técnica aqui, tá? Mas se você pesquisar no YouTube, você vai ver muitos vídeos ensinando várias formas de aplicar essa meditação. Só que além de trabalhar esses exercícios com ele, a parte principal do tratamento é em relação aos gatilhos, as raízes do que aconteceu. E nós identificamos que na infância dele aconteceram muitas coisas que geraram esses traumas, que fizeram ele ser o adulto que ele é hoje, impulsivo, irritado, sem controle das suas emoções. O que nós conseguimos identificar durante o tratamento foi o seguinte: ele foi criado no lar onde as emoções elas não eram bem-vindas. E ser impulsivo era o normal dentro de casa. Então ele sempre via os pais agindo por impulsão, no calor do momento. Lógico, isso trouxe um padrão de aprendizagem ao Marcos quando criança. Então ele aprendeu que expressar-se através da raiva, da explosão, era a única forma que ele tinha de se expressar. Entende que, como ele cresceu com esse padrão de pensamento, ele não entendia, pelo menos, que ele poderia se expressar de outra forma. Então é mais ou menos assim que funciona. Quando nós somos crianças, a nossa cabeça é uma esponja, então a gente aprende muita coisa. E quando a gente aprende um padrão, esse padrão ele se torna um único caminho, a única forma que nós conhecemos de lidar com as situações. E através do autoconhecimento, quando adulto, é que nós temos a oportunidade de reconhecer outros padrões e agir de formas diferentes. Então, até o momento, a única forma que ele tinha de se expressar, que ele entendia que era possível, era através da irritabilidade, através da impulsividade, e assim ele viveu por muitos anos. Outra situação que ele viveu durante a infância é que as emoções dele nunca eram validadas. Com isso, ele tinha dificuldade de identificar as emoções na vida adulta. Porque se na infância ele nunca teve esse contato com as emoções, digamos assim,
do que está sentindo, que é importante sentir isso ou aquilo. Então ele cresceu um adulto sem fazer ideia sobre o que ele estava sentindo. Logo, sem esse conhecimento, a emoção que tomava de conta dele. E agora eu quero falar uma coisa muito importante com você, que é o seguinte. Durante a minha experiência com a hipnoterapia, eu percebi que a maior demanda de questões relacionadas a traumas, a problemas com emoções, impulsividade, raiva, vem na nossa infância. Só que, infelizmente, muitas pessoas não buscam resolver isso, ou simplesmente não conhecem que existe essa possibilidade, esse tipo de tratamento, onde nós podemos acessar a nossa criança interior e resolver isso de uma forma na raiz ali da situação. E percebendo essa demanda que as pessoas deveriam, pelo menos eu acredito que todo mundo deveria buscar esse tipo de tratamento, porque afinal de contas todos nós temos uma criança interna, uma criança que precisa ser amada, acolhida, cuidada, que muitas vezes está ali assustada, com medo. Só que muitas pessoas, como eu falei, não conhecem esse tipo de tratamento, ou talvez ainda não encontraram um profissional de confiança que elas se sintam à vontade e confiante em fazer esse trabalho. E por conta dessas coisas, eu resolvi gravar um áudio de auto-hipnose e também escrevi um guia, onde o objetivo é ajudar a acolher a criança interior. O foco do áudio é uma auto-hipnose, onde vai ajudar você a encontrar a sua criança interior, acolher ela, a cuidar, a amar. E o guia é um e-book onde existem vários capítulos que você pode ler, estudar e com isso entender mais sobre o seu eu interior. Tem desde a jornada do autoconhecimento, exercícios para você se conectar com o seu eu interior, sua essência. Enfim, é um guia completo onde você pode adquirir no link que eu vou deixar aqui embaixo, tá? É um valor acessível porque eu quero realmente que todas as pessoas que tenham interesse em buscar esse tipo de ajuda, esse tipo de tratamento, possam ter acesso. Então, esse guia e esse áudio, ele é a porta de entrada para que você conheça esse mundo, esse universo que é o nosso interior. E agora voltando à história do Marcos. Uma grande conquista que ele teve com esse trabalho foi conseguir reatar a amizade que ele tinha. Ele entendeu a situação, ele entendeu que ele agiu de uma forma errada por conta da impulsividade, ele resolveu procurar o amigo dele, e assim conversou com ele, o amigo dele entendeu, afinal de contas, eles eram amigos de longa data, e ficou tudo bem. E o mais importante é que o Marcos, ele aprendeu a lidar melhor com suas emoções, e com isso ele foi ali lidando com as situações do trabalho, nas amizades, em casa, e ele aprendeu a diminuir essa impulsividade, a respirar, a pensar melhor antes de tomar alguma atitude impensada. Esse relato que eu falei agora sobre esse atendimento que eu fiz com o Marcos é um grande exemplo sobre como as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles podem nos dominar e se nós permitirmos que ele domine, isso simplesmente pode trazer grandes prejuízos na nossa vida. E eu gostaria também de compartilhar com vocês alguns livros que vão ajudar a lidar melhor com as suas emoções, você pode compreender mais como lidar em situações que podem ser prejudiciais, algo impossível, alguma raiva ali. E os livros são Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Esse livro, ele explora como fazemos escolhas e como muitas vezes somos influenciados por pensamentos rápidos, automáticos e que são essencialmente emocionais. O segundo livro é O Poder do Hábito, que ele explica como os nossos hábitos se formam e como eles podem incluir decisões emocionais automáticas. O terceiro livro é Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Esse livro discute que o reconhecimento e a compreensão das nossas emoções são cruciais para o sucesso pessoal e profissional. E o último livro é Os Quatro Compromissos. Esse livro ele oferece uma sabedoria prática para ajudá-lo a desenvolver novas perspectivas e hábitos mais conscientes. E agora, como prometido, eu vou ensinar você alguns exercícios, que inclusive eu ensinei o Marcos durante a sessão e que vão te ajudar também a lidar melhor com as suas emoções. Esse primeiro exercício é um diário emocional, onde o objetivo é identificar os padrões emocionais, reconhecer os gatilhos e entender como essas emoções influenciam nas suas ações. E nesse exercício você pode usar um caderno ou um aplicativo para fazer as anotações. E sempre que você sentir uma emoção intensa, seja raiva, tristeza, você vai anotar o que aconteceu antes da emoção surgir, como você se sentiu, qual foi a sua reação imediata
se houve algum arrependimento e como você poderia ter lidado de forma diferente. Depois de algumas semanas, você vai analisar os padrões e identificar os gatilhos mais comuns. Esse exercício ele vai te ajudar a identificar mais clareza nos momentos que você possa ter algum tipo de vulnerabilidade emocional e assim auxiliar em respostas mais conscientes. O segundo exercício é uma pausa consciente antes de agir. O objetivo desse exercício é que você reduza a impulsividade e assim tome atitudes mais conscientes e mais racionais. E para fazer esse exercício, você vai fazer o seguinte: sempre que você sentir uma emoção muito intensa, você vai parar por alguns segundos antes de reagir. Lembra da contagem de 1 até 10, da respiração profunda? Isso pode te ajudar. Outro exercício de respiração que vai te ajudar a se acalmar e não agir por impulsividade é você inspirar por 4 segundos, segurar o ar também por 4 segundos e soltar o ar devagar por 6 segundos. Esse tempo não precisa ser exatamente 4, 4 e 6. O importante é que você leve tempo durante essa respiração para que você se acalme, oxigene seu cérebro e assim evite uma atitude impulsiva. E quando você se acalmar minimamente com esse exercício, você vai se perguntar: se eu responder agora, eu vou estar agindo por impulso ou por escolha? Porque muitas vezes, no calor do momento, a gente não escolhe o que vai responder. Simplesmente vem o que está na cabeça, o que está no coração. E esse é o grande problema. E se a resposta ainda não estiver clara o suficiente, talvez seja melhor você se afastar da situação, processar melhor e só então tomar uma decisão. E o benefício desse exercício é porque ele vai ativar o teu córtex pré-frontal e assim ajudar com que você pense mais antes de tomar uma decisão impulsiva. E eu gostaria de propor um desafio a você. Que tal você começar a preencher um diário das emoções, onde você, com isso, vai conseguir lidar melhor, conhecer mais suas emoções. E para te ajudar, eu vou disponibilizar para você um modelo onde você vai simplesmente parar, pensar e preencher esse diário, e conforme você preencher alguns durante algumas semanas, você lê eles, identifica os gatilhos e identifica como você pode lidar melhor em determinadas situações. E para você ter acesso a esse documento, a esse modelo, template, você só precisa ir lá no meu Instagram. Meu Instagram é sergiolima.jr, ele está aqui também na descrição desse vídeo. Me manda uma mensagem no direct que eu te entrego o modelo assim que eu ver a sua mensagem, tá? E por que é que eu faço isso? Esse conteúdo é totalmente gratuito, eu não estou cobrando nada. Uma forma que você pode ter de me retribuir é assistindo os meus vídeos, indo lá no Instagram, olhando o meu conteúdo. Se te interessar, me seguir lá também. Se você não quiser me seguir, não tem problema, pode pedir o material do mesmo jeito que eu lhe entrego, mas você pode conferir lá, se for do seu interesse, você me segue, e isso já me ajuda bastante. E se você acredita que esse conteúdo ele pode fazer diferença na vida de alguém, talvez alguém que você conhece é muito impulsivo, age demais no calor do momento, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, porque ela pode também ser beneficiada com esse conteúdo. E não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.